Boa noite. O Senhor te abençoe esta noite. E Deus responda o clamor do teu coração. Que Ele tire toda ansiedade. E no lugar da ansiedade coloque fé, esperança. Amém. Então, hoje eu gostaria de ministrar uma palavra bem simples, mas e observada, tem muito efeito na sua vida. Hoje, então, nós temos de uma característica que as mães têm e que é fundamental na nossa vida para que tenhamos uma vida vitoriosa. Amém? Então, o que as mães têm de tão especial? O ministério da espera, o ministério da paciência. Você sabe que para você hoje estar do jeito que está, sua mãe teve que ter muita paciência com você. Uns mais do que outros, né? Mas todos provaram, né, suas mães na paciência e na espera. Então, Deus, quando fez a mulher, a fez já para desse ministério, porque quando elas engravidam, precisam esperar 9 meses até que a criança nasce. E quando essa criança nasce, a mãe precisa esperar pelo menos 1 ano, amamentando até que a criança possa ingerir outros alimentos diferentes do leite materno. Essa mãe precisa esperar aquela criança pelo menos 1 ano a começar a falar as primeiras palavras, né? Mamãe, papai, vovô. Então a mãe espera tanto tempo. Ela precisa esperar anos até que a criança tenha condições de ir ao banheiro e fazer as suas necessidades sozinha. A mãe precisa esperar com paciência para que seus filhos cresçam e sejam bem-sucedidos. Então elas sempre esperam que seus filhos sejam vitoriosos, que seus filhos alcancem o bem, o favor de Deus. Então esse ministério, mãe, é uma dádiva do céu, e que todos nós precisamos ter, saber esperar, sabe, expelir toda a ansiedade, porque a ansiedade é exatamente o oposto da paciência, da espera, de aguardar o processo acontecer. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, uma coisa a gente vê nesse filho, uma inquietação. Então ele está ansioso,
de repente ele começa a pedir uma herança que não estava no tempo de recebê-la. Então, de repente, a casa do seu pai, a fazenda do seu pai, estava um tédio para ele. E ele pede então essa herança a fim de provar coisas novas, a fim de viver algo diferente, a fim de ter novas experiências. Então ele atropela um processo e na sua inquietação, na sua ansiedade, na sua condição de não esperar, então ele diz: pai, me dá parte da herança, porque eu quero ter novas experiências lá fora. Sabe, querido, e quando alguém se encontra nesse nível de ansiedade, suas decisões começam a atropelar processos. E você sabe que o fim disso não é bom. Às vezes, quando você não tem paciência para esperar algo, isso muitas vezes leva a um lugar que você não gostaria de ir, que você não gostaria de estar. A vida do filho pródigo levou ele à pobreza, levou ele ao desvio da conduta, levou ele a perdas. Então ele perdeu muito com isso, por causa de uma ansiedade. Então muito cuidado quando a vida estiver um tédio. Muito cuidado quando a casa do seu pai, sabe, está um tédio. Quando o casamento já não tem o mesmo sabor, o mesmo frescor. Então cuidado, porque às vezes o fato de você não saber esperar pode te trazer resultados que você não gostaria de colher. Então, na vida desse filho, não é, o conserto desta situação, a restauração dos seus danos, só foi possível quando ele caiu em si. E ele começou a perceber que a casa do seu pai era um lugar muito bom, que a casa do seu pai era um lugar de deleites. Então, quando ele se encontra no meio daqueles porcos, com fome, desejando comer a comida dos porcos e não podia. Então ele caindo em si, ele diz: meu Deus, na casa do meu pai, os jornaleiros, eles têm pão em abundância. Sabe, jornaleiros são funcionários que trabalham por jornadas, que não tem sua carteira assinada, onde o dono da fazenda diz: olha, trabalha 2, 3 dias aqui para mim, faz isso e eu te pago tanto. Então ele diz: esses homens que trabalhavam sem ter um compromisso de carteira assinada com meu pai, tinha pão em abundância. Ele começou a lembrar da vida desses homens, dos empregados, dos servos. Quantas pessoas, irmãos, só valorizam seu cônjuge quando perdem, só valorizam sua casa quando perdem, só valorizam seu emprego quando perdem, só valorizam sua igreja quando perdem. Então a ansiedade nos leva a perdas. Então, quando Deus coloca no coração da mãe esse ministério da paciência, da espera, porque ela é obrigada a esperar, ela não consegue se comunicar com o seu bebê quando ele nasce. Ela em casa, a gente tenta falar com a Sara, nossa neta, e não tem como.
a gente precisa esperar. Agora que ela começou a fazer uns barulho com a boca, mas até ela falar a primeira palavra, nós fomos obrigados a esperar. Jesus nos ensina isso, Paulo também nos ensina isso, Pedro nos ensina isso. A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento nos fala a respeito disso. Salmos 40, o salmista diz assim: olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, irmãos, a gente precisa desenvolver esse ministério de esperar. Deus espera por você. Quanto tempo Deus esperou para que você o conhecesse, se convertesse e hoje estivesse aberto à palavra de Deus? E Deus ainda espera que você faça coisas que você ainda não fez, que você tome atitudes que você ainda não tomou, que você se disponha a coisas que você não se dispôs ainda. Deus espera que você se torne um homem de oração, uma mulher de oração. Deus espera que o seu coração se compadeça, perdoe. Deus espera que você o ame mais forte. Deus espera que você responda. Deus espera que você se mova. Olha o que a Bíblia diz: a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então o próprio mundo, irmãos, espera que nós assumamos o lugar de luz deste mundo. Deus espera tantas coisas em você. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Até o 9. Diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo, nesse primeiro momento, ele está dizendo: olha, não estejais inquietos, não sejam ansiosos, saibam esperar, que as vossas orações sejam conhecidas em Deus, por meio da súplica, com ações de graça, sendo grato a Deus. Ele diz que essa paz de Deus, que está além da nossa compreensão, que excede o nosso entendimento, vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos da ansiedade, da inquietude. Vai guardar os nossos corações de ser tragado por este sentimento que nos devora, que nos prejudica, que nos traz danos, que nos rouba. Esse sentimento de ansiedade que atropela processos, que nos faz pecar. Versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, isso você deve pensar. Por que ele diz isso, irmãos? Porque a ansiedade é resultado de
você olhar para o problema e você não olhar para Deus. Quando você começa a ver o problema e você não vê esperança, você não tem esperança, você não vê saída, então você começa a ficar ansioso por causa dos pensamentos. Então ele está dizendo, você pode controlar e colocar no seu pensamento aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro, o que é amável, o que tem virtude. Então, quando não temos um coração também grato por aquilo que temos, isto gera ansiedade. Quando você não está grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é, a ansiedade, irmãos, é sempre fruto de uma ingratidão. Que você quer mais, você não se satisfaz com o que você tem, com o que está na sua mesa, com o que você veste, onde você mora. Você não está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem permitido na sua vida. Então a insatisfação, a ingratidão te leva a viver uma vida de ansiedade. Filho pródigo estava insatisfeito na casa do pai. Naquele momento não havia gratidão por aquilo que o pai fazia por ele. Por isso que ele deseja ir, por isso que ele deseja ir, por isso que ele deseja abandonar a sua família, sair da casa do seu pai e viver aventuras. Ansiedade, insatisfação, ingratidão. Lucas 15, 14. Diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E esta necessidade levou ele a ter medo do futuro, porque ele não tinha mais nada. Então, querido, a ansiedade também é provocada por medo do dia de amanhã, medo do futuro. Quando uma pessoa é demitida do trabalho, ela começa a ficar ansiosa, porque ela não sabe como vai ficar o dia de amanhã. Então começa a bater o desespero. Quando uma pessoa fica enferma, começa a ficar ansiosa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então a ansiedade também é medo do futuro. Agora, deixa eu te dizer, muitas coisas que você acha que vai acontecer no futuro são problemas que jamais acontecerão, porque a ansiedade é medo do dia de amanhã. E de repente aquilo que você acha que vai acontecer amanhã não acontece. Só no pensamento, o fato de você pensar, o fato de você ficar mastigando aquilo, te leva a viver uma ansiedade. E daqui a pouco você fica confuso, perdido, e não sabe mais o que fazer. Então as pessoas começam a antecipar o sofrimento, começam a antecipar o sofrimento por um problema que às vezes nunca vai acontecer. Mateus capítulo 6, versículo 31, Jesus diz assim, olha, Mateus 10, 31, diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo. Jesus está ensinando as pessoas: não fiquem inquietos, ansiosos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas a gente os procura. Então Jesus diz: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Busque o reino de Deus, e estas coisas, esses sentimentos
vão desaparecer da sua alma, querido. Então Jesus está dizendo: não temam o dia de amanhã. No versículo 34, ele diz assim: olha, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo: viva o hoje, viva o dia de hoje. O dia de amanhã deixa que eu cuido, sabe? Deixa que eu cuido. Não fique inquieto, desesperado, ansioso por aquilo que você há de comer, de beber, de se vestir, de pagar, de morar. Então, querido, tira a ansiedade. Ansiedade não é de Deus. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vejo Paulo vivendo problemas terríveis, mas ele demonstra aqui que de ansiedade é zero. Não há ansiedade no coração de Paulo. Ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas foram essas que aconteceram? Prisões, açoites. Irmãos, veja bem, às vezes eu imagino um homem como Paulo, uma pessoa que tinha sido autoridade romana, apanhando, às vezes diante das pessoas, sendo chicoteado. Isso é muito humilhante. Então ele diz: olha, as coisas que eu tenho passado, que me aconteceram, as prisões, os açoites, contribuíram para o proveito do Evangelho. Então você veja que ele não está com os olhos no problema, ele não está com os olhos naquilo que ele está vivendo de ruim. Ele diz: isso houve proveito para o Evangelho. No versículo 13 ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, querido, ansiedade parte desse ponto. Quando você está vivendo um problema, então os olhos começam a focar naquele problema, e você não vê mais nada. Você não vê uma porta, você não vê Deus agir. Você já não percebe que Deus pode ouvir a tua oração. Você já esquece que todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você esquece que Jesus diz: pede e você vai receber, bata e a porta vai se abrir. Você esquece de todas as promessas. Então Paulo diz: olha, as minhas prisões, os meus açoites, essas coisas ruins que aconteceram, sabe o que isso gerou? Fé na vida dos irmãos. Porque muitos crentes, ao me ver preso, ao me ver apanhando, se fortaleceram e tiveram ousadia para pregar o Evangelho. E ele diz: isso é que importa, que o Evangelho ganhe com isso. Então, onde estão os teus olhos? Onde você foca? Onde está o teu coração, irmãos? Sabe, Deus, quando olha para nós, Ele quer de nós atitude, Ele quer de nós obras. Ele quer obras. Sabe por quê, queridos? Porque você não é o que você promete ser. Você não é o que você fala que é. Você é o que você faz. Você é o que você faz. Então não adianta você prometer para Deus algo
sabe, ou eu chegar aqui à frente e falar coisas agradáveis, e aquilo que eu falo eu não faço, então eu sou reprovado diante de Deus, porque Deus não conta com aquilo que eu digo, Deus conta com aquilo que eu faço. Diga assim comigo, o irmão do seu lado: você é o que você faz. Mais forte: você é o que você faz. Então cuidado com o que você faz. Mateus 21, 28. Mateus 20, 28. Jesus fala a respeito disso. Ele diz: mas que parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Depois ele fez. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Então Jesus pergunta para o discípulo: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2 está correto? Qual dos 2 eu posso saber que é obediente, que me honra, que é meu filho? E disseram: aquele que foi. E Jesus: de fato é, porque você é o que você faz, não o que você diz. Quantas pessoas vivem como se dizendo sim, como se dizendo sim, e no entanto diz não, porque não faz o que fala, não faz o que promete, porque diz para Deus: conta comigo, Senhor, e Deus não pode contar com você, porque você nunca se dispõe. Você diz: Senhor, eu renuncio a minha vida para ti, mas suas atitudes, o que você faz, não revela o que você diz. Porque muitas vezes você vive só para si mesmo, você vive só para o seu umbigo, para o seu bel prazer. Então, irmãos, nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. E Jesus diz: o filho que de fato obedece é aquele que, apesar de dizer não, ele fez. Não, quando você não sabe esperar em Deus, ter esta esperança no Senhor, quando você quer processos, quando você não responde com atitudes, então a gente não tem o resultado que esperamos. Você sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque Deus queria ver o que Abraão era capaz de fazer, não de prometer, não apenas de prometer. Então Deus fala com Abraão: eu quero que você me oferte o seu filho, filho a quem você ama. E o que Deus estava provocando ali? Ver a atitude de Abraão, ver o que Abraão seria capaz de fazer por ele. Porque apenas prometer, irmãos, isso não revela nada. Todo mundo no dia do casamento promete para o seu cônjuge: eu te amo, eu estou contigo, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe.
E quantas pessoas se separam em menos de um ano? Quantas? Ou seja, o que prometeu não está ligado ao que ela faz. Por isso que Deus não conta com o que prometemos, Ele conta com o que nós fazemos. Sabe aquela multidão que nós já temos muito aqui, que Jesus diz naquele dia: muitos me dirão, mas Senhor, eu curei, proclamei o teu nome, fiz tantas coisas. Jesus, eu não te conheço, porque você dizia que me amava, mas praticava iniquidade. Suas atitudes nunca demonstrou amor por mim. Quantas vezes você disse: sou teu servo, conta comigo, tu és o meu Senhor. Jesus diz: como que me chama de Senhor e não faz aquilo que eu digo? Porque o que Deus conta de nós é o que nós fazemos, não é o que nós falamos, não é o que nós temos, não é o nosso discurso, é aquilo que eu faço. Então, quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus queria saber até onde Abraão era capaz de fazer por ele. Então, quando você não sabe esperar, inclusive um declínio espiritual sempre acontece na sua vida. Quando você está ansioso, quando você vive inquieto e você não sabe esperar, isso diminui o teu nível espiritual. Você lembra do povo no deserto? Quando Moisés sobe o monte Sinai e o povo começa a ficar inquieto, porque eles não estavam dispostos a esperar Moisés descer. Então, por não ter essa paciência, por não esperar Moisés, sabe o que eles fizeram? Vamos fazer um Deus para nós. Esquece esse Moisés. Queremos um Deus para nós adorarmos. Então fizeram um bezerro de ouro e começaram a se curvar diante daquele bezerro. E quando fizeram isso, sabe, atraíram a ira de Deus para si. E Deus disse para Moisés: olha, o povo fez um bezerro de ouro e está lá, adorando esse bezerro. Deus diz para Moisés: não se preocupe, eu vou acabar com esse povo e eu vou te dar outro povo, porque aquilo que eu te prometi, que eu te daria nações, a promessa que eu fiz a Abraão, eu vou cumprir. Porque Deus não é um Deus apenas de palavra, Deus é um Deus que faz. Quando ele fala no Velho Testamento, desde o jardim, de uma redenção, de uma remissão de pecados, da vinda do Messias, Deus de fato fez. Jesus veio, Jesus de fato morreu, Jesus de fato sofreu, Jesus de fato foi humilhado. Tudo aconteceu porque Jesus não veio apenas com palavras, ele veio com atitudes. Então, irmãos, Deus não tem nenhum problema, ele resolve qualquer situação. Então Deus disse para Moisés: olha, esse povo, você pode esquecer deles, eu vou te dar um outro povo, eu vou levantar outro povo para você. E por causa da intercessão de Moisés, Deus desistiu então da sua ideia. Mas aquele povo estava atraindo morte para si, quando lhe falta paciência, quando eles não sabem esperar, quando Moisés se demora, então eles tomam atitudes que levam eles, não é, a uma situação terrível. E deixa eu te falar, quando pessoas ansiosas
começam a tomar atitudes. Sabe uma coisa que elas fazem, como esse povo fez? Começaram a financiar esse novo Deus. Porque Arão disse assim: olha, me dá o ouro e vocês, os pendentes que vocês têm na orelha, e nós vamos aqui então fazer um bezerro de ouro. Então eles começaram a financiar, a pagar, para que esse Deus pudesse servir a eles, e não eles servir a esse Deus. Porque quando a gente não sabe esperar, nós desejamos um Deus que responda a nossa ansiedade, a nossa inquietação. Nos tornamos crianças birrentas. Então, se esse Deus me faz esperar, eu quero um Deus que não me deixa esperar, um Deus que me sirva, um Deus que resolva rápido os meus problemas. Miriam e Arão, Números capítulo 12, versículo 1. Diz assim, olha: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozida, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cozida. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Sabe, irmãos, aqui nós temos a atitude de pessoas que não concordavam com Moisés. E às vezes, essa posição de não concordar e impor aquilo que você quer, te leva a uma situação difícil diante de Deus. Porque Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, não concordaram com ele se casar com esta mulher. E tudo bem não concordar, porque quantas coisas você não concorda? Quantas pessoas que não concordam com a cor dessa parede? Quantas pessoas que não concordam, muitas vezes, com o horário que o culto termina? Quantas pessoas que não concordam, muitas vezes, com uma liderança? Não concordam com uma decisão. E não concordar é um direito de todos. Agora, quando você quer impor aquilo que você concorda, aí o teu coração começa a ficar pesado, né? Tem mulher que não concorda com coisas que o marido faz, e por não concordar, ela quer obrigar, e vice-versa, o outro a fazer isso e aquilo do jeito que ele quer. Você já parou para pensar que do jeito que você não concorda, muitas outras pessoas não concordam também com você? Você já parou para pensar que seu marido não concorda em muitas coisas que você faz, mulher? Você já pensou, marido, que sua esposa não concorda com muitas coisas que você faz? Você já pensou, mamãe, que existem muitas coisas que seus filhos não concordam com você? Filho, você já pensou que o seu papai e a sua mamãe não concordam com muitas coisas que você faz, com a vida que você leva? Você já parou para pensar que Deus não concorda com muita coisa que você faz? Então tudo bem não concordar, mas cuidado quando você quer impor. Quer impor. Foi o caso de Miriam e de Arão. Eles queriam que Moisés fizesse o casamento, e Deus defende Moisés, Deus defende os líderes. Deus diz: olha, gente, eles começaram a se achar, irmãos, e disseram: olha, Deus fala conosco também. Deus não só fala com Moisés, Deus fala conosco. E Deus disse: de fato eu falo com vocês, mas sabe como eu falo com vocês? Em sonho, não é? Por meio de um profeta.
Eu falo com vocês, às vezes por meio de visão, mas com Moisés eu falo face a face. O nível é diferente, é outro. O nível é outro. Então, irmãos, são tantas coisas que podem gerar uma ansiedade e a gente não saber esperar a hora certa. E quando eu falo saber esperar, não é você viver vida acomodada, porque existe a hora certa as coisas acontecerem. Sabe, o milagre que você busca, que você pede, tem um momento certo para acontecer. Você sabe quanto tempo Abraão teve que esperar a promessa acontecer, irmãos? Eu acho que Abraão, Deus foi até o último ponto, até o último nível da paciência. Deus tratou Abraão de uma forma assim, não é muito no limite, porque Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, de nações, e de repente esse homem não tem filhos. E daqui a pouco, de tantos anos se passarem sem ele poder receber a promessa, Sara então, na sua inquietação, diz assim: olha, Abraão, tenha um filho com a minha empregada, com a minha serva, Agar. Então ela atropelou o processo de Deus por causa da ansiedade. E esse menino deu muitos problemas e dá até hoje. Então os anos se passam e Abraão não tem filhos. E Abraão de repente chega para Deus: olha, Deus, como que vai ser isso? Se eu não tenho filhos, e tudo que eu construí, quem vai ficar com isso? Eu, meu servo Eliezer. E de repente Deus leva ele para fora, manda olhar para as estrelas dos céus e diz: se tu podes contar essas estrelas, assim vai ser a tua geração, assim vai ser os filhos que eu vou te dar. E de repente os anos se passam. Abraão já tinha sido amortecido, Sara estava amortecida. E chega o momento de Deus cumprir a sua palavra. E quando o anjo vem e fala para Sara: você vai engravidar, ela duvidou. Por quê? Porque a espera foi longa. E a Bíblia diz que ela sorriu, porque não acreditava mais que a promessa iria acontecer. Mas no momento certo ela aconteceu. Quanto tempo, irmãos, Noé teve que esperar? 100 anos construindo a arca, esperando por algo que Deus havia dito para ele, que viria um dilúvio. Mas no dia que a arca estava pronta, Deus mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio. Então muitas vezes, assim como você precisa esperar, Deus também te espera. Quantas vezes Deus vai ter que esperar você construir a sua arca, você consertar alguma coisa no seu caráter? Quantas coisas Deus vai ter que esperar na sua vida para Ele realizar seus sonhos? Pecados que você ainda não abandonou, sabe, coisas que você ainda pratica e você fere o Espírito Santo. Então Deus precisa esperar para fazer. Deus te espera, você precisa esperar em Deus, mas no momento certo, quando você estiver pronto, a coisa vai acontecer. Porque Deus não pode te dar aquilo que você não está pronto para receber. Porque se Ele te der, em vez de te abençoar, Ele vai te ferir. É como um pai dar um carro para um filho com 10 anos de idade e mandar o filho dirigir. Ele não está pronto para aquilo, então ele vai se machucar.
Deus age também da mesma forma. Então você olha para esses homens, irmãos, todos eles tiveram que esperar. Jesus teve que esperar Pedro se converter, a poder, irmãos, agir na vida de Pedro. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos tiveram que esperar em Jerusalém 120 dias. Jesus diz: não saiam para pregar. Vocês precisam esperar que do céu venha o Espírito Santo e encha vocês de poder. Então só quando isso acontecer que vocês podem ir. Imagine se eles tivessem desobedecido e saíssem como loucos pregando o Evangelho e não tivessem esperado. Mas eles iam esperar porque Jesus ensinou eles a esperar. E quando o Espírito vem, sabe, eles são tomados com poder. E naquele dia, foram mais de 3.000 almas numa pregação de Pedro. Então, às vezes, se eles tivessem saído no braço, a força do braço, talvez o trabalho não tivesse ganhado 200 pessoas, 300 pessoas. Mas por estar na vontade de Deus, por estar debaixo de obediência, por estar na espera, no momento certo, então Deus vem, é manifestado, e milhares e milhares de pessoas começam a se converter. Então toda promessa tem um momento certo. Diga isso comigo: toda promessa tem um momento certo, e a minha hora vai chegar. Você crê, queridos? Amém? Sobe aqui o pessoal do louvor. Nós vamos cantar uma canção e vamos ter, uma homenagem para as mães. Então, você, mãe, que foi preparada, para esperar, saiba que tem jeito para o seu filho. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Você crê, querido? Espera, teu marido se converter. Ele vai se converter. Espera tua mulher se converter. Ela vai se converter. Espera em Deus. Saiba esperar que tua hora vai chegar. E você, como os discípulos fizeram, às vezes esse tempo de espera é o tempo em que as raízes estão sendo lançadas para baixo. Esse tempo de espera é o tempo da base ser construída. Esse tempo de espera é o tempo do seu amadurecimento. Esse tempo de espera é o tempo de preparação, para que quando, a bênção vier, a promessa vier, você não fique soberbo, você não fique orgulhoso, você não faça da bênção maldição. Irmãos, nós temos tantas decepções, vou colocar assim, porque às vezes você sabe que a igreja, na sua maioria, as pessoas buscam como último refúgio. Então muitas vezes, quando elas estão com problema financeiro, então elas tentam resolver com cartão de crédito, com um cheque especial, tenta resolver fazendo um empréstimo, e as portas, quando se fecham, vai no agiota, vende coisas. Então quando acabam todos os recursos, ela diz:
existe Deus. E ela vem suplicar ao Pai. E quantas pessoas nós já vimos neste lugar? Chegaram quebradas, passando necessidade. Conheceram a Deus, receberam o Evangelho, a igreja começou a eles e começaram a prosperar. E quando ganharam um dinheirinho, o que eles fizeram? Como o filho pródigo: estou vazando, vou viver novas experiências, agora estou bem, eu não preciso mais, da igreja, meu problema já foi resolvido. E isso é triste, porque você faz da bênção maldição. Então que você aprenda a ser grato, a reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz, e a esperar o que Deus ainda vai fazer. Seja grato pelo que você tem, seja grato por tudo que Deus já fez na sua vida, seja grato. E nada de ansiedade, porque o nosso Deus cuida do dia de amanhã. Aquele que espera no Senhor, Ele não falha. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Amém? Vamos ficar de pé então? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Aleluia, Jesus, que me guia meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade. Todo fôlego
suas mãos aos céus. Diga isso, oh Pai. Em todo tempo tu és tão, Seja grato. tão bom. Seja grato. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia.